É segunda-feira, a semana está começando e o J1 está entrando no ar com informação, prestação de serviço e, claro, sua participação ao vivo com a gente pelo nosso WhatsApp 98442-4000. É sempre muito bom ter sua companhia aqui na hora do almoço. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Na edição de hoje, a gente fala sobre violência mais uma vez, né, gente? Dessa vez, um vigia de uma escola municipal de Lusiânia foi morto a tiros no momento em que chegava ao trabalho. O crime foi no começo da noite de ontem, os detalhes é daqui a pouco. E você vai ver também. Em Formosa, a polícia investiga se pai teria queimado a cabeça do filho com ferro. Menino de 8 anos morre atropelado por uma carreta na GO 222. No futebol, Lusiânia vence o Anapolina em jogo amistoso no domingo. E os detalhes da tradicional festa do Marmelo em Cidade Ocidental. É agora no J1. Ótima tarde para você. 5 homens explodiram um cofre de um posto de combustíveis na BR-040 durante a madrugada. Além de dinheiro, eles levaram o aparelho que grava as imagens da câmera de segurança. Era por volta das 3 horas da manhã quando Mauro recebeu a ligação dos funcionários. 5 homens encapuzados e com bananas e dinamites na mão renderam os 2 vigilantes. Eles explodiram o escritório e levaram o cofre da empresa. Com o impacto, o teto do posto quebrou e os cacos das paredes de vidro voaram longe. Ainda não se sabe o valor do prejuízo. O que nós tivemos primeiro foi a explosão às 3 horas da manhã. E em seguida, a segunda explosão, foram 2 seguidas. Até na cidade foi sentido esse volume, né, de explosão, muito sério. Pelo que se sabe, foram 4 elementos e um ficou no carro, 5 total. Renderam os 2 vigias que nós temos aqui. E adentraram a área onde estava o cofre principal e promoveram a explosão. O estrago realmente foi grande. Aqui no chão ainda tem muito dinheiro espalhado. Além disso, os criminosos levaram também o aparelho que grava as imagens das câmeras de segurança e o computador que tinha todas as informações do posto. Levaram principalmente foi a central de recepção dos vídeos, né, que fazia a montagem de todos os vídeos e todas as câmeras. Então eles foram espertos, sabiam que alguma coisa estava ali. E um computador também que era o que fazia o backup dessa coisa. Também levaram, deve ter levado mais alguma coisa que a gente não sabe, né? O posto de combustíveis fica na BR-040 e funciona 24 horas. Seu Paulo mora a 1 quilômetro de distância e ouviu o barulho da explosão. Deu para ver, sacoalhou porta, janela. Balançou, deu aquele barulho na janela. Né? Assustador. Assustador. Os assaltantes cortaram os fios elétricos. O posto continua sem energia e não tem previsão para voltar a funcionar. Notícia triste agora, gente. Um guarda municipal da Prefeitura de Lusiânia foi morto ontem no final da tarde, enquanto trabalhava fazendo a vigilância do Colégio Jardim Bandeirantes. A polícia foi chamada por volta das 6 horas da tarde e foi até a Escola Municipal 5, que fica na região rural Hortência Felácio, em Lusiânia. O vigilante foi identificado como Josemiro Ferreira da Costa. De acordo com as investigações, ele foi morto a tiros, no momento em que chegava à escola para começar a trabalhar. O corpo foi levado ontem mesmo para o IML de Formosa. A vítima não tem nenhuma passagem pela polícia e, segundo os vizinhos, era uma pessoa muito querida por todos. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil. Um menino de 4 anos foi encontrado nesse fim de semana com ferimentos na cabeça e no rosto, dentro do carro do pai e da madrasta em Formosa. De acordo com a polícia, o pai teria queimado a cabeça da criança com ferro. O menino passou o fim de semana internado na UPA de Formosa, município do entorno do Distrito Federal. Ele foi medicado e teve a cabeça enfaixada. Os hematomas foram avaliados pelo médico como possíveis queimaduras feitas há mais de 2 semanas. Demonstra medo do pai, da madrasta, e relatou que o pai o agredia na cabeça com um ferro. Em 3 anos como conselheiro, eu nunca vi nada igual. É bárbaro, foi chocante, uma imagem horrível de se ver. A criança apresentava ainda escoriações pelo corpo e um quadro de anemia e desidratação.
Foi uma denúncia anônima que levou a polícia até o carro em que estavam o menino, o pai e a madrasta. A informação era de que a criança estaria no veículo muito machucada. Os policiais encontraram o menino no banco de trás, enrolado em vários cobertores. O casal foi encaminhado aqui para a delegacia, prestou depoimento, mas foi liberado em seguida, porque as feridas não eram recentes, o que, segundo o delegado, não caracterizava um flagrante. Analisando as lesões e tendo em vista que as lesões foram antigas, não eram lesões recentes, e pela situação em que foi encontrada a criança, não estava em situação de tortura naquele momento, não foi possível autuá-los no crime de tortura. O que não quer dizer que após as investigações, eles não possam ser indiciados pelo crime de tortura. O pai e a madrasta alegaram que o menino se machucou brincando. O casal mora em Niquelândia, norte de Goiás, e estava na cidade de Passagem. A criança está sob custódia do Conselho Tutelar até a chegada dos avós, que moram em Minas Gerais. A criança vai ser encaminhada novamente ao Agarram, a pedido do médico, e ela vai ser avaliada novamente pelos médicos, pela uma equipe médica do hospital. Muita maldade, né, gente? Olha, hoje pela manhã, a avó paterna do menino de 4 anos prestou depoimento em Formosa. Além dela, uma enfermeira que atendeu a criança também já foi ouvida pela Polícia Civil. O menino foi transferido hoje de manhã para o Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, em Brasília. O hospital não atualizou o estado de saúde dele. A gente, claro, continua acompanhando esse caso. E um menino de 8 anos morreu depois de ter sido atropelado por uma carreta na GO 222 em Nerópolis. Ele e a irmã de 11 anos tentavam atravessar a rodovia numa bicicleta na hora do acidente. A bicicleta ficou retorcida. Os freios desgastados podem ter contribuído para o acidente que aconteceu por volta das 10 horas da manhã de domingo. Vamos fazer uma verificação mais a fundo, mas a princípio parece que não tinha. O sistema de freio não estava totalmente funcionando. 2 crianças estavam na bicicleta que bateu em uma das rodas da carreta bitrem que saía da GO 222 e pegava a GO 080 no perímetro urbano de Nerópolis. O veículo estava carregado com 51 toneladas de milho. O motorista, que seguia para o Ceará, disse que não viu as vítimas se aproximando. Em nenhum momento, não enxerguei nada, não consegui ver nada. Com certeza eles estavam no meu lado direito, no ponto cego, no mesmo sentido que eu estava. A menina que estava descendo no sentido contrário que gritou que eu parei. O menino e a menina foram parar debaixo da carreta. Divino de Souza Sena, de 8 anos de idade, morreu na hora. Paloma Rebeca Sena foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros. Os irmãos estavam a caminho de uma feira onde comprariam verduras para o almoço. A menina foi socorrida e trazida aqui para este hospital de Nerópolis, onde recebeu os primeiros atendimentos. Neste domingo, ela completou 11 anos de idade. Paloma foi transferida de Nerópolis em estado grave para o UGOL, em Goiânia, com indicação de amputação de um dos braços. Como você acabou de ver na reportagem, a menina foi internada no hospital em Goiânia e ainda não temos mais informações sobre o estado de saúde dela. Hora da primeira rodada de participações aqui no J1. Você manda sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 98442-4000. No telão tem a mensagem aqui do Del Santos, de Cidade Ocidental. Bom dia, eu gostaria de uma equipe de reportagem no Ocidental para uma denúncia dos órgãos competentes que deixaram uma ponte sem barreira de contenção. E ontem, meu irmão e minha cunhada foram vítimas de mais um acidente no local, onde veio a cair no córrego. Manda foto pra gente aí da situação dessa ponte, viu, Del? Obrigado pela mensagem. Tem recado aqui também, olha, da Tina, de Cidade Ocidental. Não só eu, como outras mães, estamos tendo dificuldades para matricular nossas crianças. Eu tenho uma menina de 3 anos, em abril ela faz 4. A Secretaria de Educação diz ter vaga para as crianças, porém, quando procuramos as escolas, eles alegam não ter salas nem espaço para acomodar as crianças. Hoje a gente vai falar sobre isso no J1 em relação à situação dos pais aqui de Lusiânia. Obrigado, Tina, pela mensagem. Ela lá de Cidade Ocidental mandou essa reclamação para a gente. Iago Santos, de Santo Antônio. Aqui é assim, os carros precisam parar para dar passagem a outros. Senão os veículos podem cair no buraco vergonha. E o Iago mandou um vídeo para a gente. Vamos dar uma olhada. Essa é a nossa realidade, está acontecendo em Santo Antônio. Olha só, uma pista via, muita dificuldade, passa muito grande e prefeitura nenhuma sai, não vê a nossa dificuldade.
Olha só, comendo o asfalto, buraco. Só uma via de acesso. Perigo, né? Você percebeu que o ônibus passa bem ao lado aí dessa cratera que está se formando aí nessa estrada lá em Santo Antônio Descoberto. Depois manda pra gente direitinho o nome do bairro, onde foi feita aí essa filmagem, que realmente está bem perigoso por lá. Valeu pela participação. E veja a seguir, moradores do Jardim Gá, em Lusiânia, reclamam da falta de segurança lá no bairro. E ainda malas mal acomodadas põem em risco viagens. Daqui a pouquinho a gente mostra isso. Voltamos já. Voltamos com o J1. A gente fala agora que os moradores da Rua Brasília, no bairro Jardim Gá, aqui no Lusiânia, reclamam da falta de segurança por lá. Segundo eles, os roubos são constantes, alguns têm até medo de sair de casa. Quem está por lá é a repórter Camila Castro. Camila, boa tarde. Pois é, Anderson, tá triste a situação dos moradores aqui do Jardim Gá, viu? Eu estou aqui na Rua Brasília, na quadra 45. Os moradores já estão aqui reunidos para falar com a gente. Está todo mundo com muito medo, Anderson, por causa dessa onda de assalto, mas mesmo assim eles se reuniram e vieram aqui hoje falar com a nossa equipe. Eu começo falando com a dona Francisca. Dona Francisca, a senhora me disse que a sua casa já foi assaltada 3 vezes. É complicado, né? Foram 3 vezes, e essas 3 vezes que elas foram assaltadas foram as vezes que foram mais graves. Nós saímos para trabalhar, quando chegamos em casa, o meu portão, que é portão eletrônico, eles arrombaram a fechadura, levaram tudo, fizeram uma mudança. Por 3 vezes nós passamos por isso, sem contar com as outras vezes que o meu filho foi assaltado na rua. Teve um mês que ele foi assaltado 3 vezes seguidas, assim. Até o pão que ele foi comprar na padaria levaram, tomaram dele. Então nós temos um problema seríssimo. Quando as 2 primeiras vezes que eu liguei na PM, no 190, eles perguntaram se tinha vítima. Tem vítima? Eu não. Nós só vamos no local quando tem vítima. Aí ninguém foi mais. A gente não faz mais nenhuma ocorrência, porque para nós não tem valia nenhuma. Nós vamos lá só perder tempo. Ou seja, os moradores não estão seguros nem na rua, muito menos dentro de casa, né? O seu Joel é dono de uma tapeçaria aqui nessa rua e o senhor me contou que já levaram várias ferramentas suas, né? Olha, começaram a roubar, por lá, pelo fundo. Arrebentaram a porta do fundo, levaram um tico-tico, uma furadeira e muitas ferramentas que tinha lá, né? E aí, agora no final, entraram pela frente, levaram um bulhão de gás, uma tico-tico e uma furadeira de novo. Aqui todo mundo tem uma história de assalto para contar, não é, Jô? Isso tá difícil mesmo? Bem complicado. Eu tenho uma loja aqui pelo fundo da rua, só que eu tenho que dormir na loja sempre com medo de alguém vir carregar minhas ferramentas, né? E tá bem complicado. A gente precisa de segurança aqui também na nossa rua aqui, tá bom? Ou seja, já está abrindo mão de dormir dentro de casa para dormir na sua loja por conta dessa onda de assaltos? Sim, tem que me cuidar, né? Me resguardar, né? Eu tenho que trabalhar, preciso de trabalhar, né? Então eu tenho que fazer isso todos os dias. Tá certo. Dona Tereza, a senhora também já foi vítima, né? Sim, bom dia. Fui sim vítima aqui na minha casa. A minha filha, né, em casa, chegou do trabalho, entrou dentro de casa, sentou no sofá. De repente ela vê uma pessoa falar, perdeu atrás dela. E já armado, pessoa com arma na mão, meu netinho de 4 aninhos, aí mandaram para o banheiro, levaram a televisão. Realmente nós precisamos de segurança, né, na nossa rua. A gente sai, a gente vai para a igreja, né, lá pregar a palavra de Deus, mas quando volta tem surpresa, que a casa da gente foi invadida, né? Então a gente chega do trabalho cansada, igual com minha filha, né, aconteceu. A minha filha ficou assim traumatizada, né? Então, realmente, nós precisamos de segurança, né? A humanidade está precisando mais de segurança, porque nós precisamos. Tá certo, dona Tereza, muito obrigada. Ou seja, os moradores estão muito assustados, porque imagina só, praticamente todos esses moradores aqui já tiveram as casas assaltadas, outros estavam dentro de casa quando esses ladrões entraram. Tá muito difícil aqui, viu? Os bandidos realmente estão tocando o terror aqui no Jardim Gá. Eu volto com você, Anderson, e vamos ouvir então qual que é a resposta da Polícia Militar. O que ela diz sobre esse tanto de assaltos que está tendo aqui? Está tendo rondas por aqui? Os moradores falaram que a polícia mesmo não passa por aqui não, viu? Eu volto com você.
Situação bem complicada, né? A sensação de insegurança está cada vez maior em praticamente todas as cidades aqui da região. Camila, obrigado. Agradeço também a participação dos moradores. Olha só, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento de rotina na região e que em casos de emergência, o morador pode ligar no telefone 190. Falar sobre um outro assunto agora, um motorista de ônibus foi esfaqueado por um assaltante nesse fim de semana em Aparecida de Goiânia. Desde o fim do ano passado, os motoristas do transporte coletivo da região metropolitana estão vendendo passagens a bordo, o que tem aumentado aí o risco de assaltos. O motorista também precisa de habilidade com as notas. Passar o troco certo sempre que é feita a venda de uma passagem a bordo do ônibus. Vender passagem fica muito perigoso para nós, né? Porque geralmente o bandido, o mala, vai saber que nós temos dinheiro. Há 21 anos não há cobradores de ônibus no transporte coletivo na região metropolitana, desde que foi implantado o sistema CityPass com catracas eletrônicas. Os passageiros que não tinham um cartão magnético para passar pela catraca viajavam sempre na parte da frente do ônibus e quando eles chegavam aos terminais, desembarcavam e iam até a bilheteria fazer o pagamento da viagem para poder acessar o terminal. Mas no fim do ano passado, esse sistema foi encerrado. As bilheterias fechadas e desde então os próprios motoristas é que passaram a fazer a venda das passagens. Quando alguma pessoa não está com o dinheiro trocado, fica ainda mais complicado. O motorista tem que dar um jeito, como flagramos no terminal do Cruzeiro. Enquanto ele trocou o dinheiro aqui, o ônibus ficou parado, ali cheio de passageiros, e aí a viagem fica mais demorada. Além disso, a venda de passagens a bordo vem colocando os motoristas numa situação de perigo. Eles passaram a ser vítimas de ladrões. Se a gente movimentando o dinheiro, eles crescem hoje. A gente trabalha com medo, mas tem que trabalhar, né? No sábado, este motorista foi esfaqueado no rosto durante uma tentativa de roubo na linha 520, que passa pelo conjunto Estrela do Sul, em Aparecida de Goiânia. O rapazinho entrou, ele chegou no motor do ônibus, ele anunciou o assalto. Logo em seguida, ele já me enforcou, colocou a faca no meu rosto e começou a enfiar essa faca. E o sangue começou a descer, né? Eu acho que ele assustou, que desceu muito sangue, os passageiros começaram a gritar. Ele falou, para o ônibus e abre a porta, motora. Aí eu parei o ônibus, abri a porta e ele saiu correndo. Mesmo ferido, o motorista dirigiu por quase 5 quilômetros até chegar ao terminal do Cruzeiro, onde ele deixou o ônibus e foi levado para o cais Nova Era, que fica ao lado. O corte no rosto levou 3 pontos. Se mais um pouquinho a faca descia, eu tinha morrido. A Rede Mob não comentou sobre a venda de passagens feita pelos motoristas e nem sobre a segurança dos funcionários. O motorista que levou a facada durante um assalto disse que recebeu toda a assistência da empresa. Vamos agora para mais uma rodada de participações pelo nosso WhatsApp 984424000. Lembrando que você, de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília, pode participar ao vivo com a gente mandando a sua mensagem. Heloísa de Lusiânia, aqui no Parque Estrela Dalva 7, precisamos que passem para limpar os terrenos que estão cheios de mato. É fácil a gente encontrar isso pela cidade, né? É só dar uma volta rápida por toda a cidade que nós vamos encontrar, infelizmente, terrenos abarrotados, lotados de mato. Valeu, Heloísa, pela mensagem. Recado aqui também, ó, da Luciene de Valparaíso. Moro no setor de chácaras Anhanguera A e as ruas aqui estão cheias de buraco. Fora uma rua que tem aqui atrás do meu condomínio que virou um lixão. Luciene, lá de Valparaíso, falando sobre a situação do setor de chácaras, especificamente do setor de chácaras Anhanguera A. Divina Souza de Lusiânia, aqui no setor Fumal não passam ônibus, é muito difícil vir e ir ao centro da cidade. Precisamos de uma solução por aqui. Valeu, Divina, obrigado pela mensagem. Podem continuar mandando seu recado que a gente lê aqui no J1. Depois dos comerciais, Lusiânia vence por 1-0 o Anapolina. E a gente fala ao vivo com a Secretaria de Educação de Lusiânia sobre o início do período de matrículas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo 984424000. Voltamos já!